sócio e gestor da Biguá. Vamos falar com o João Paulo, sempre um prazer recebê-lo na nossa programação. João Paulo, seja bem-vindo, sempre um prazer falar contigo, apesar de um dia hoje não tão muito bom, né? Mas vamos lá. Obrigado, Paulo, obrigado, Isabela. Mais uma vez, um grande prazer estar presente, né? Mas vamos conversar aqui. Eu acho que sempre tem um outro lado da moeda, né? Então vamos trazer notícias positivas também. Acho que a gente tem que estar focado nas empresas, né? E essa é a mensagem que a gente tem que trazer aqui. Com certeza. Daqui a pouquinho até vou deixar, né? Vamos respirar aqui um pouquinho, que a gente estava falando exatamente só de coisas ruins. Vou deixar aqui para a gente falar sobre isso daqui a pouco. Eu queria começar falando um pouco de Tupi, né? Não tem como recebê-lo e não falar de Tupi. Da última vez, inclusive, você estava aqui presencial com a gente. Foi uma honra poder recebê-lo aqui no nosso estúdio. Eu queria falar hoje da Tupi, que finalizou aquela aquisição da MWM, né, do Brasil, e entrou aí de vez no setor de energia e descarbonização, um tema bem importante. Queria entender a sua percepção sobre este movimento da empresa, benefícios, né, de se entrar neste setor. Não, maravilha, sempre muito bom falar sobre essa empresa, né, Tupi, né, temos outros grandes gestores aí comentando, né, sobre essa empresa, né, e a Tupi realmente fez um movimento estratégico importantíssimo, né, com a aquisição, tanto no primeiro momento da Texid, né, que é do Grupo Stellantis, né, aumentando a sua produção, né, de fundidos usinados, né, e depois agora com esse movimento da compra da MWM, que de alguma forma sofistica, né, e especializa e gera valor a esse produto, né, agregando, né, produtos finais aí para o produto final aí que é o motor, né, então principalmente motores a diesel, né, então a gente entende que realmente, né, com a conclusão desse negócio, a Tupi, né, alcança um novo patamar, né, em termos de empresa, né, em termos de geração de valor para o acionista, né, e a gente teve recentemente, né, com o diretor do RI, e realmente a expectativa está presente em todos esses grandes movimentos, né, grandes vetores de crescimento, né, seja através, né, da utilização de máquinas, né, para a área agrícola, né, para a infraestrutura também através das máquinas da linha amarela e através dos geradores elétricos. A gente não pode esquecê-los, né, que são um backup fundamental, né, para essa economia cada vez mais conectada e energizada, né. Então a Tupi, com esse movimento, né, traz ali uma percepção de valor e principalmente um outro patamar de empresa. Estamos falando de uma empresa que vai faturar 13 bilhões de reais. Se você voltasse 2, 3 anos atrás, nós estamos falando de uma empresa que faturava entre 5 e 6 bilhões de reais, ela praticamente mais que dobrou aí o seu faturamento, né, agregando esses negócios, né, e a partir do momento, né, que ela passa a fazer a gestão disso, né, dessas novas operações, e acrescentando também seu modelo de negócio, principalmente sua gestão operacional, nós temos a expectativa nos próximos anos, né, de que essa geração de valor, principalmente com a melhora de margens, melhora do EBITDA, né, seja confirmado, né, com esses crescimentos e com a aquisição e com a melhora das sinergias dessas três empresas, Tupi, Texid e MWM. E olhando para o cenário atual, a Tupi segue um caminho correto ali, né? Pensando nos combustíveis para as frotas e caminhões, ônibus e tratores agrícolas. Você realmente acredita que esse é o caminho? Esse não sou eu quem diz apenas, né? A própria Tupi, a Metal Lab, são empresas que a gente está muito próximas, principalmente das áreas técnicas, né? E identificam exatamente os grandes desafios que o processo de eletrificação de veículos, né, principalmente pesados, tem. Né? A gente sabe que a utilização de baterias, que é um princípio básico da utilização dos veículos eletrificados, tem um peso, né? Na realidade é um combustível sólido, né? Ao contrário da gasolina, do diesel, que são combustíveis líquidos, e do hidrogênio, que pode ser tanto gás quanto líquido, se for através de amônia, mas tem seus desafios também tremendos. Então nós precisamos pensar nessa eficiência energética sob esse aspecto bem simplista. A bateria é um combustível sólido, né, e os outros são líquidos e gasosos. A bateria tem um desafio tremendo, né, principalmente nos veículos pesados. Você imagina, né, falando aqui, dando um exemplo, né, das máquinas, né, você colocando uma máquina que tem que fazer todo um trabalho, né, de remoção de terra, ou seja, um trabalho agrícola, carregando numa bateria, pode gerar uma ineficiência, principalmente em terrenos como um terreno de uma fazenda, que pode afundar. Isso é complicado, é uma operação complicada. Então, nós acreditamos que, principalmente em veículos pesados e também em caminhões, né, dada
necessidade de você transportar a carga e a bateria pesa, né, você tem que reduzir, né, você tem que gerar autonomia com redução de peso e eficiência. E aí outros combustíveis são mais eficientes. Tanto que a própria Tupy, dentro do seu processo, né, de evolução, né, vai tentar, né, através da sua grande engenharia, né, desenvolver os motores hoje a combustão, né, seja diesel, seja biometano, né, biogás, para depois fazer uma transição mais para frente para o hidrogênio, seja líquido através da amônia ou gasoso. Então, realmente, né, quando você parte para a parte técnica e para a realidade, né, a utilização, né, de veículos 100% elétricos, principalmente para veículos pesados, fica bem complicado sobre a parte, quando você tem um olhar sobre mais a parte técnica. Ô, João, queria falar um pouquinho de Randon também com você, que eu sei que você acompanha. A Randon renovando ali, eu estava lendo recentemente que a Randon renovou todo o posicionamento com a linha New R, né, fabricante aí com foco em soluções sustentáveis, aplicando também eletromobilidade, modularidade e inteligência embarcada. Queria entender um pouco mais, né, da sua visão especificamente com Randon também, para a gente falar um pouco mais em relação a esses cases, né, principalmente essa questão que a gente tem falado bastante sobre redução de consumo de combustível, ganhos ambientais, Randon também fazendo aí um papel também muito importante em relação a esse tema, né? Sim, a gente da última vez que estivemos juntos, né, eu estava na Fenatran, né, eu tive a oportunidade de acompanhar todos os lançamentos tecnológicos e o que chamou realmente a atenção foi a da Randon. Né, tudo bem que tinham lá os lançamentos, né, dos grandes caminhões, né, dos grandes, vamos dizer assim, trens de força, mas a Randon realmente inovou e a utilização dessas tecnologias nos seus implementos rodoviários é fundamental exatamente para ir nessa linha, né, de melhora da eficiência na operação, né, de um transportador, por exemplo. Né, você imaginar que através, né, de uma utilização, né, de novos materiais, principalmente utilizando nanopartículas de nióbio, grafeno, você tem a possibilidade de uma redução efetiva de até 10% de um implemento rodoviário, né, isso gera a oportunidade de você ter mais 10% de carga, então isso é muito efetivo. A utilização, né, do eixo elétrico também, que ajuda o caminhão, né, nas subidas, principalmente de serras, aí, quando a gente tem um grande volume de carga sendo transitada aí pela ligação Porto de Santos, São Paulo, né, você tem ali uma ajuda na subida da serra e um acúmulo de energia na descida, então é um equipamento perfeito para esse tipo de operação, principalmente quando você tem uma tecnologia embarcada, um software de inteligência embarcada, inteligência artificial, que já faz toda, né, a previsão, né, olhando o tempo, se vai ter sol, se não vai ter, quais são a altitude que o caminhão está e exatamente todos os cálculos necessários para serem usados ali para uma melhor operação. Né? Então, realmente, a Randon, né, também vai entrar nessa área de oferecimento desse tipo de serviço, né, para operadores, né, entrando aí também no que a gente chama da inteligência embarcada, né, no hardware. A gente entende que esse tipo de tendência é que vai vigorar a partir de então para toda a indústria, né, e essa é a grande revolução que a gente está falando que vem com o 5G, né, com a que a gente fala da internet das coisas, né, que é exatamente a incorporação de uma inteligência artificial a todo e qualquer hardware, né, e nada como a análise efetiva, né, deste hardware tão complementar na utilização, né, das empresas de transporte, que é o implemento, né, um implemento agrícola, um implemento rodoviário de forma geral. Então, quando você incorpora esses elementos, né, tanto de inteligência artificial, também com a utilização de processos de eficiência, né, que podem ser painéis solares, né, como a apresentação de um furgão, né, refrigerado, que toda a superfície dele era de painéis solares. Isso ajuda muito o entendimento para onde as empresas estão caminhando, exatamente como você falou, da eficiência energética e da melhor utilização, né, dos recursos naturais. E a Randon realmente é uma empresa que está à sua frente nessa visão. João, agora saindo um pouquinho das empresas, voltando aqui para o nosso cenário interno, segundo a consultoria Eurásia, existe a possibilidade do presidente Lula, do presidente eleito, revogar a lei das estatais por meio de uma medida provisória. Isso está impactando muito no mercado hoje. E, num contexto geral, qual seria o impacto disso, a extensão disso sobre as empresas brasileiras na Bolsa? Bom, a gente
no período pré-eleitoral, que a gente sabe que é um período de volatilidade, fez teste de estresse na nossa carteira, né, exatamente para verificar quais as empresas que eram mais resilientes num cenário como esse que a gente está vivendo. Né. Eu acho que, por mais que alguns tenham aí se enganado, o que está acontecendo foi mais que anunciado. Né. A gente sabe que uma política econômica do PT é uma política heterodoxa, né, com um estímulo à demanda, né, e com alguns, vamos dizer assim, com alguma flexibilidade nas questões de governança. Né. Então, eu vejo de forma muito, vamos dizer assim, preocupada, né, esse tipo de atitude, porque mostra que o Brasil está caindo um degrau, vamos dizer assim, num nível de governança. Né. Se eu fosse comparar com uma empresa, o país está hoje, né, sendo rebaixado, né, se realmente essa proposta prosperar de revogação. Né, ainda mais acho que ainda muita coisa pode acontecer. Né, eu acho que é um ganho institucional que o país teve, né, uma melhora fundamental, os resultados estão aí, né, de uma empresa, Petrobras, no caso, o exemplo, né, uma empresa que estava quebrada, altamente endividada, e hoje passa a ter níveis de lucratividade das maiores empresas do mundo. Então, eu acho que se a equipe econômica for um pouquinho, né, vamos dizer assim, inteligente, né, vai perceber que esse tipo de atitude pode gerar uma incerteza muito grande, né, e dar um passo atrás em tudo que foi conquistado até então. Então, eu vejo com muita preocupação, mas ainda confiante de que haja, né, vamos dizer assim, um pouco de bom senso por parte da equipe econômica e principalmente com as pessoas que, algumas visões que estão sendo incorporadas através de pessoas ali que têm uma visão mais de mercado, que possam alertar ali, vamos dizer assim, o novo comandante da economia de que isso pode ser um tiro no pé. Vamos aguardar, né? Já foi um ano bem até difícil, vamos dizer assim, né? Diante de vários fatores este ano na nossa economia, globalmente, né? Falando, né, João? Principalmente, o mercado sentiu bastante, a gente viu prova disso que a gente não teve IPO exatamente neste ano de 2022 para o nosso mercado. Esse mercado de IPO pode ser retomar provavelmente no ano que vem. Tem até inclusive bancos já projetando 100 bilhões de reais em ofertas de ações para 2023. Eu queria entender a sua visão, pensando ali em empresas de saneamento e energia, né, que tem muito ficado em destaque. Você acha que... Né, diante dos estímulos que a gente foram colocados, ele vende. Né, porque ele acredita que tentamos, dentro desse universo, identificar as empresas que tenham a capacidade, né, de gerar valor em qualquer circunstância. Essa é a nossa função como gestores. Né, e acreditamos, né, que a nossa carteira está, de alguma forma, protegida. Por isso, a importância de empresas com receitas em dólar, né, empresas que tenham ali a capacidade de repasse, né, de preços, né, com mercados consolidados, com baixa alavancagem, com margens importantes. Né. Eu estou dizendo aqui o óbvio, né, porque na realidade é o conceito básico do Value Invest, né, que eu acho que hoje está vigorando. Né. Então, são as empresas, né, que realmente, né, devem prosperar, independente de qualquer circunstância. Né? Como eu disse, né, o mercado reage às premissas colocadas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que neste governo e não sou eu que estou dizendo, outros gestores já falaram e um entrevistado também comentou, que existe também uma preocupação com a comunicação. Né? Então, dar o sentimento de que esse governo está recebendo, né, uma economia em terra arrasada, né, que é a tal da herança maldita, e que eles vão dar a solução para tudo e que isso vai dar resultado, né, na medida em que eles assumem. Então, pode ser essa a estratégia, sim. Né, vamos dizer assim, o PT tem uma comunicação realmente, né, muito melhor do que o governo anterior. Né. A sua questão é a questão da execução, que a gente vê que, se não mudar o jeito que foi feita a governança, como uma coisa aconteceu, poderemos ter problemas mais à frente. Mas eu não sou catastrofista, não. Eu acredito que esse governo sabe que se a economia é formal, esse governo não vai durar muito, né? Até pelo histórico que a gente viu do passado. Né? Então, seria assim, vamos dizer assim, uma tranquilidade, um otimismo moderado, vamos dizer assim, em relação a tudo que vai acontecer. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, né? E a gente acredita que a partir de 1º de janeiro, né, assumindo o novo governo, aí com o manche na mão, a coisa mude um pouco de figura. João, quero agradecer
importante sempre, né? Eu gosto muito de agradecer, porque o pessoal outro dia aqui no chat falou, você agradece sempre as pessoas muito, exageradamente, mas é porque eu falo, né? Se as pessoas soubessem o valor desse tempo que muitos desses profissionais dedicam aqui pra gente, eu sou muito grata, muito obrigada. É sempre importante pra gente trazer pessoas como você aqui na nossa programação e estamos sempre de portas abertas. Eu é que agradeço e dar mais uma vez os parabéns por esse canal maravilhoso, né, e com o alcance que está tendo e pela competência das apresentadoras. Então, eu que agradeço muito sempre a oportunidade de estar aqui. Obrigada, João. Sempre um prazer. Beijos, até a próxima. Até mais. Vamos seguindo, gente.